Boa noite, amigas. É bom estar com vocês e quero compartilhar agora a palavra que está em Marcos 14, versículos 53 a 65. Jesus diante do Conselho Superior. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo, com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: Nós ouvimos quando ele disse: Vou destruir este templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado, não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhe? E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Como deve ter sido triste isso tudo. Mas, em primeiro lugar, além da tristeza, o que marca muito é a coragem. A coragem de não negar que é filho de Deus. E também eu desejo essa coragem a nós. Tenha coragem, vá em frente. É comum ouvir em circunstâncias muito exigentes da vida: tenha coragem, não desista, vá em frente. A palavra coragem vem do latim e significa agir com o coração. Ter coragem é proceder de acordo com o que se sente verdadeiramente. Em cada dia enfrentamos obstáculos que aparentemente não conseguiremos suportar. Volta e meia corremos algum tipo de risco. Para agir com coragem, precisamos superar os nossos próprios medos, enfrentando-os com determinação e autoconfiança. Em Jerusalém, Jesus comparece diante das lideranças religiosas judaicas. Elas querem encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. O processo já está julgado pelas autoridades religiosas. Trata-se apenas de encontrar um motivo jurídico para a sua condenação, o que não é encontrado nos falsos testemunhos, que se contradizem. Jesus, por sua vez, quando interrogado se ele era Messias, o Cristo, não o nega e responde corajosamente: Sou. Sua resposta afirmativa desencadeou a acusação de blasfêmia contra Deus, condenação à morte, cuspidas e bofetadas. A coragem de Jesus de enfrentar mentiras e falsas acusações e de afirmar sua identidade como Filho de Deus continua oferecendo impulsos aos cristãos e às cristãs de todos os tempos para não esmorecerem também diante dos obstáculos à fé. Coragem, não desista, vá em frente. Coragem, haja com o coração. É isso que Deus espera de nós, o nosso agir com o coração, a nossa coragem de seguir em frente
mesmo nesses momentos onde a gente não pode estar fisicamente juntas, mas e coragem de nos dedicarmos em oração, coragem de mantermos o nosso encontro vivo, Senhor, que tudo isso, Senhor, quando passar, vai nos trazer muita alegria de podermos retornar. Então, eu peço agora para termos um momento de oração. Senhor, ensina-nos a ter coragem, ensina-nos a seguir em frente, ensina-nos a agir com o coração de Cristo. Que todos esses momentos pelos quais estamos passando, de dúvidas e incertezas, possam passar. E quando isso tudo voltar ao normal, que tenhamos a maior alegria na nossa vida de seguir em frente, de seguir levando a Tua palavra com coragem, de seguir levando a Tua palavra com amor, amor ao próximo, amor a nós mesmos e principalmente amor a Deus. Também, Senhor, coloco agora a Thaís sob os Teus cuidados, que ela possa nos trazer a Tua palavra também com coragem e com confiança. Que isso tudo depositamos aos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meninas do ABC, estamos aí mais uma vez reunidas através da internet para poder ouvir sobre a Palavra de Deus. É tão bom que a gente pode fazer isso, que legal que você está assistindo esse vídeo também. E hoje nós queremos aprender uma coisa que Deus tem falado no meu coração e Deus também tem feito na minha vida, eu quero compartilhar com vocês. E para começar, quero falar um pouquinho sobre isso. A gente conhece bem, né? Algumas de nós sabem fazer. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, os meus até hoje não tem dado muito certo. Mas a minha mãe, ela disse que vai me ensinar, então eu tô esperando nessa promessa aí. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o pão. Se nós pensarmos, a gente sabe bem quais são os ingredientes, né, básicos do pão. Sabemos que podemos colocar trigo, precisamos colocar fermento. Cada uma de nós tem aí os seus ingredientes, né? Mas nós sabemos que o pão ele é feito de várias coisas. E no final de tudo, quando junta a massa, ela se transforma em uma outra coisa, né? Uma coisa que nós não conseguimos mais separar. A gente sabe que aqui tem o trigo, a gente sabe que aqui tem o fermento, aqui tem água. E a gente não sabe mais dizer o que é aqui, né? Nós não conseguimos dizer, bom, esse pedaço é um pedaço de trigo, esse pedaço é um pedaço de outra coisa. Nós não conseguimos fazer essa diferença dos ingredientes. E eu quero conversar um pouquinho sobre o que são os nossos ingredientes na nossa vida. No Salmo 51:5, o salmista ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse versículo ele nos mostra que o pecado, nosso pecado, ele nos acompanha desde o nosso nascimento. O pecado estava lá quando nós nascemos, estava em nós e nós crescemos com esse pecado dentro de nós. Então, uma coisa que nós precisamos, né, perceber é que nós nunca tivemos uma vida onde não houvesse pecado conosco. Nós passamos a nossa vida toda com Ele. Então, depois que nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que o pecado é uma coisa ruim, que nós precisamos nos afastar dele. Nós não conhecemos a nossa existência sem essa mancha do pecado, né? A gente nunca viu como é a nossa vida sem o pecado, porque nós sempre vivemos com ele. E as raízes do pecado, elas se envolveram o nosso coração, envolveram a nossa existência de uma maneira que a gente já não consegue mais olhar para nós e ter clareza e discernir sobre aquilo que é a nossa identidade e sobre aquilo que é o pecado. Por isso, muitas vezes, nós estamos tentando abrir mão de nós mesmas, pensando que é o pecado, e muitas vezes nós estamos preservando algo, pensando que é parte da nossa identidade, quando na verdade é o nosso pecado. A gente não tem a capacidade, assim como no pão, né? Nós não temos capacidade de discernir, aqui é tal ingrediente, aqui é tal, porque isso se tornou uma coisa só. Assim também é na nossa vida. Nós não temos a capacidade de olhar para nós
e dizer de forma clara, bom, aqui é o meu pecado, aqui é a minha identidade, aqui é quem eu sou. E aqui é aquilo que o pecado fez na minha vida. Eu quero ler com você os versículos do Salmo 139. Convido você a abrir a sua Bíblia para a gente poder meditar sobre essa palavra. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha vida o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse capítulo ele começa dizendo que o Senhor sonda e conhece. O salmista está declarando isso para Deus e dizendo: Tu me sondas e me conheces. E essas duas palavras elas são muito profundas no seu significado. Quando ele diz Tu me sondas, significa que Deus esquadrinhou, que Deus conhece intimamente cada detalhe do salmista. Se a gente for pesquisar um pouquinho mais sobre a palavra, nós vamos ver que ela diz que Deus conhece palmo a palmo quem é o salmista, a identidade dele. E ele continua falando: sondas e me conhece. Essa palavra conheces no hebraico é iadá. Esse verbo de conhecer, ele também é usado em outros contextos, como por exemplo no casamento. Quando o casal tem relações sexuais, eles se conhecem, eles iadá. E agora você imagina, né? Essa é uma das formas mais íntimas de nós conhecermos outro ser humano. E Deus, ele usa essa palavra para nos dizer a maneira como ele nos conhece, de maneira íntima, detalhadamente. Acho muito legal que o salmista ele reconhece ali no versículo 6 que esse conhecimento de Deus sobre ele mesmo é grande demais, né? Ele diz: é maravilhoso, é tão elevado que eu não posso atingir. Então o salmista está reconhecendo que Deus o conhece mais do que ele mesmo. Deus conhece sobre o salmista mais do que ele pode algum dia chegar a conhecer de si mesmo. E da mesma forma nós podemos saber que Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus sabe do nosso íntimo, Deus sonda o nosso coração. E ali diz que Ele conhece de longe os nossos pensamentos. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, Ele sabe sobre a nossa vida, Ele conhece as palavras que nós vamos dizer antes delas saírem da nossa boca. Ou seja, antes de nós mesmos as conhecermos. Ali no versículo 13 a gente entende por que é que Deus conhece tão intimamente o nosso interior. Ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Essa é uma verdade muito preciosa. Deus foi quem criou a nós. Deus foi quem nos formou lá no ventre da nossa mãe. Foi Ele quem fez quem nós somos. Ele que criou a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, os nossos pensamentos.
Ele quem formou o nosso corpo, Ele quem nos criou. E por isso é Ele quem nos conhece melhor que nós mesmos. Quando Deus ele olha para nós, depois que o pecado entrou no mundo e cada ser humano nasceu no meio do pecado, quando Ele olha para nós, Ele vê essa mistura da nossa identidade com o nosso pecado, mas ainda assim Ele nos vê. Ele vê a sua criatura, que Ele ama tanto, apesar do pecado. Antes do pecado, o ser humano ele estava nu. Lá em Gênesis 2:25 diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez, ela não é só uma nudez física, mas significa que eles estavam completamente descobertos diante um do outro e diante de Deus. Eles estavam completamente expostos, completamente transparentes, e eles não tinham motivo para se envergonhar. Porque tanto aquilo que eles fizessem, quanto aquilo que eles pensavam, não era algo vergonhoso. Era algo que podia ser mostrado, era algo que podia ser exposto. Eles não tinham problema em revelar quem eles eram diante de Deus e diante do outro. Mas logo depois que o pecado entra no coração deles, que eles escolhem desobedecer a Deus, nós vemos ali no capítulo 3, que diz assim, ele diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando o pecado entrou no coração humano, a primeira coisa que o ser humano percebeu é que ele estava exposto, é que ele estava descoberto. E a primeira coisa que o ser humano quis fazer foi se esconder de Deus, se esconder do outro, colocar em si roupas que pudessem cobrir a sua vergonha, que pudessem cobrir o seu pecado. Essa é, na verdade, a estratégia de sobrevivência do pecado, porque quando ele é revelado, quando o pecado ele é confessado, ele perde o seu domínio, ele perde a sua força. E é por isso que o pecado ele se esforça tanto para nos envergonhar, para nos diminuir, para que a gente não tenha coragem de expor esse nosso pecado, de expor aquilo que nos traz tanta vergonha. Ele se aprofunda em nós a ponto de dificultar a nossa ação contra ele. A Bíblia diz que mesmo com o nosso pecado, Deus ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso pecado também. Por mais que a gente tente esconder, isso é impossível diante de Deus. O Adão ele tentou se esconder de Deus, ele tentou cobrir a sua vergonha, mas isso não era possível porque Deus conhecia ele, Deus tinha criado ele. Pense comigo, Jesus ele tomou sobre si a culpa por cada pecado nosso. Ele sentiu na própria pele o que era o castigo do nosso pecado. E por isso ele conhece o nosso pecado melhor do que nós mesmos. Ele sabe de cada erro que nós cometemos contra Deus. Mas sabe, quando Jesus tomou sobre si o nosso pecado, quando ele conheceu o nosso pecado dessa maneira, ele não fez isso para poder nos acusar, para poder nos dizer, olha só o que você fez de errado, eu tenho aqui uma lista das coisas que você fez e você merece ir para o inferno. Não foi esse o desejo de Deus e não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para derrotar o mal e para dessa forma poder nos oferecer libertação. Ele condenou o pecado ao seu fim. Ele declarou que esse inimigo não tivesse mais qualquer poder sobre o nosso coração. Gosto muito de uma frase do Timothy Keller que ele diz: porque nós fomos perdoados, Ele poderá pôr fim a todo mal sem pôr fim a nós. Porque nós fomos perdoados, nós podemos encontrar a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Encontrar quem nós somos no meio dessa massa de pecado. E Jesus quer nos libertar disso, para que nós possamos ser quem Ele nos criou para ser, sem vergonha, sem culpa e sem medo. Agora, cabe a cada um de nós acreditar nessa verdade, crer e receber essa verdade na sua vida. Saber que escondendo o meu pecado, ele vai ganhar mais força, ele vai ganhar mais domínio. Mas revelar esse pecado diante da cruz de Jesus declara sobre o meu pecado, sobre a minha culpa, o perdão que Jesus já conquistou,
a vitória que Ele já conquistou e a liberdade que Ele pode me oferecer. Quando nós ouvimos no Salmo 119, onde diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada, significa que essa palavra ela tem o poder de colocar na nossa vida luz para nos revelar aonde está a minha identidade em Jesus Cristo e aonde está o meu pecado. Lembra que nós falamos sobre o pão? Nós não temos como discernir, nós não temos em nós mesmos capacidade de discernir. Essa é a minha identidade e é quem eu sou, e por isso eu posso viver livre dessa maneira. E esse é o meu pecado e eu preciso confessá-lo e abandoná-lo. Sabe, muitas vezes nós misturamos a nossa identidade e o nosso pecado porque nós nos confundimos. Quando nós tentamos por nossas forças nos libertar do nosso pecado, é isso que acontece. Às vezes nós abrimos mão de coisas que são a nossa identidade, que é quem Deus nos criou para ser. Nós pensamos, bom, ser dessa maneira deve ser errado, não posso mais agir assim, quando na verdade é a vontade de Deus e é a maneira como Ele nos criou. Por isso é muito libertador quando nós buscamos firmar e conhecer a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Foi a palavra de Deus quem nos criou. E é essa mesma palavra desse mesmo Deus que pode nos mostrar quem nós somos, qual o propósito que Ele tinha quando Ele fez a mim e a você. Por isso eu quero desafiar você a buscar na palavra de Deus qual é a minha identidade, quem Ele diz que eu sou. A Bíblia diz em João 8 que nós podemos conhecer a verdade e essa verdade ela vai nos libertar. E a palavra de Deus é a verdade. É essa verdade que tem o poder para libertar o nosso coração das mentiras do inimigo, que nos oprimem, que nos diminuem e que nos amarram. Quero desafiar você a fazer a mesma oração que o salmista fez no final do capítulo do Salmo 139, que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós tenhamos a coragem de pedir para que Deus nos revele no nosso coração quais são os caminhos maus que nós estamos escolhendo, qual é o pecado que está tomando conta, para que a gente possa confessá-lo, para que a gente possa pôr luz sobre ele, para que ele não tenha mais poder sobre a nossa vida, para que nós possamos declarar diante desse pecado o perdão e a vitória que Jesus Cristo conquistou por nós, para que possamos viver livres como é o desejo de Deus. Deus não nos criou para que nós vivêssemos tristes, para que nós vivêssemos culpadas. Deus nos criou para que nós vivêssemos na plenitude de quem Ele quer que nós sejamos. E então nós também vamos ter liberdade nos nossos relacionamentos com as pessoas. Nós vamos ter liberdade de sermos novamente transparentes, descobertos diante das outras pessoas, para mostrarmos quem nós somos. Fica muito claro para mim que o meu relacionamento com Deus, ele influencia diretamente o meu relacionamento com as pessoas. E se eu posso ser completamente transparente diante do meu Deus, que me conhece profundamente e detalhadamente, então eu posso ser transparente também diante das pessoas e mostrar para elas quem eu sou, sem vergonha, sem culpa. Lembre-se que esse Deus, Ele não está longe de nós, onde a gente não possa ter acesso a Ele está perto. O salmista diz: tu me conheces. Ele não está falando com alguém que está lá no céu, indiferente, mas alguém que está perto, alguém que ama e alguém que se importa. Tu me conheces, tu me sondas. Deus também está perto de nós, Deus está perto de você. E Ele quer te revelar a tua verdadeira identidade. Ele quer te libertar, para que você possa viver, assim como o salmista diz, preciosos dias na presença desse Deus. Desejo a você uma abençoada semana e que você possa se encher dessa palavra, se encher dessa luz que vem dele, para que você possa viver livre diante de Deus e diante dos outros. Que Deus te abençoe.